Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de Matemática 12º ano. Hoje o tema vai ser propriedades dos logaritmos. Bem, vou apresentar aqui as várias propriedades dos logaritmos, mas de seguida irei fazer exercícios em que iremos aplicá-las. A primeira propriedade tem a ver com o conceito de logaritmo. O logaritmo é um expoente. Ok? Portanto, eu dizer que o a levantado a y igual a x quer dizer que o y é o expoente, o y é o logaritmo. É o logaritmo de base a de x. Portanto, o que é o logaritmo? Ao fim e ao cabo, é quanto é que devemos levantar o a para dar x. Ok? E é o expoente, que é y. Portanto, não se esqueçam, o logaritmo é o expoente. Portanto, como é que eu hei de chamar o y? O y é o expoente. Então, eu vou chamar o logaritmo de que base? De a. E qual é o resultado? É de x, portanto é o logaritmo baseado de x. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo do quociente é a diferença. O logaritmo de base a de x levantado a y, o y cai para trás. Portanto, é preciso saber as fórmulas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Atenção, okay? Não é só da esquerda para a direita. Portanto, o logaritmo base a de x sobre y é igual a menos o logaritmo base a de y sobre x. O logaritmo base a de x podemos mudar a base quando houver necessidade e fica o logaritmo base b de a, o logaritmo base b de x. Muito fácil, reparem que o a fica em baixo, o x fica em cima e a base que vocês fazem a mudança é o que vocês quiserem. Quando têm o logaritmo base a de b e querem mudar para b de a, por ser mais fácil calcular, é o inverso do logaritmo base b de a. O logaritmo base a de a levantado a x é o próprio x. O logaritmo base a de a é 1, o logaritmo base a de 1 é 0. O a levantado ao logaritmo base a de x é o próprio x. O a levantado a x, se eu quiser mudar a base, é e, com a exponencial, levantado ao ln, que é o logaritmo de base e, ok, de a levantado a x. E o x pode cair para trás. Portanto, vamos então só aqui colocar uma nota final relativamente às bases. Portanto, quando eu escrevo logaritmo de base 10 de x, isto é a mesma coisa que escrever log de x, ok? Vou pôr aqui um parênteses. Não é necessário, mas pronto, pode-se pôr aqui parênteses. Normalmente coloca-se parênteses quando temos mais elementos dentro. Quando eu tenho o logaritmo de base e, que é o número de Neper de x, ok? Então nós podemos abreviar por ln de x, ok? Pronto. Isto é verdade, portanto, em Portugal, não é, no 12º ano, mas muito cuidado que nas universidades e os americanos utilizam muitas vezes o log, ok, como base e, ok, portanto, ou seja, o log de x é base e, mas nós aqui estamos no 12º ano, portanto, se for aluno do 12º ano, é isto que está aqui. Cuidado, se for aluno universitário, tem que verificar, portanto, como é que os professores estão a fazer, porque nos Estados Unidos o logaritmo de x também se costuma designar o logaritmo neperiano, que é o logaritmo de base e. Cuidado, mas aqui não, até as máquinas de calcular têm o log e o ln. O log é a base 10, o ln é a base e, não tem nada que enganar. Mesmo que nós tivermos dúvidas, não há assim grandes problemas, porque a própria máquina tem por cima a base, já viram? O log temos ali um 10, ln temos aqui um e. E nas máquinas também gráficas também a mesma coisa. Então vamos lá ver a resolução de alguns exercícios para a aplicação das propriedades. Ok? Então vamos lá ver, portanto, o primeiro exercício. Portanto, vamos fazer o logaritmo base 2 de 2. Logaritmo de base 2 de 2. Portanto, a quanto é que temos que levantar 2 para dar 2? A 1. Ok? Ou seja, 2 levantado a 1 igual a 2. Ok. B. Logaritmo de base 2 de 1. Logaritmo de base 2 de 1. A quanto é que temos que levantar 2 para dar 1? A 0. Ok? Isto é como se fosse algo do género. Ok? Quando eu ponho assim, o logaritmo de base 2, vou pôr bem aqui em baixo, de 2, é como se a minha pergunta fosse, olha, qual é que é o expoente que eu tenho que ter a pôr aqui para dar 2? Qual o expoente que tenho que colocar aqui para dar 2? E o expoente é quanto? É 1, que é a mesma coisa.
logaritmo de base 2, a quanto é que eu tenho que levantar o 2 para dar 1? Ok? Eu tenho que levantar a 0. Ok? É isto. Continuando. C. Logaritmo de base 2 do meio. Logaritmo de base 2 de 1 meio. Ok, logaritmo de base 2 do meio é a mesma coisa que eu ter logaritmo de base 2 de 2 levantado a menos 1. O menos 1 cai para trás e fica o menos logaritmo de base 2 de 2, que é igual a menos 1. Claro, a quanto é que eu tenho que levantar 2 para dar 1 meio? A menos 1. Portanto, o logaritmo é o expoente. D. Logaritmo de base 2, logaritmo de base 2 de 2 raiz de 5. Portanto, se vocês perceberam aquilo que eu referi, aqui a resposta era logo raiz de 5. A quanto é que eu tenho que levantar 2 para dar 2 levantado a raiz de 5? A raiz de 5. Se eu quiser aplicar as propriedades, a raiz de 5 cai para trás e fica com raiz de 5 logaritmo de base 2 de 2. Ou seja, raiz de 5 vezes 1, que é igual a raiz de 5. Ok. É logaritmo de base 27 de 1 sobre 81. Okay, então o que é que eu faço? 1 sobre 81. Portanto, vou fazer logaritmo de base 27 de 81 levantado a menos 1. O menos 1 cai para trás e fica o menos logaritmo de base 27 de 81. Só que não consigo saber a quanto é que eu tenho que levantar 27 para dar 81. Não consigo. 27 ao quadrado dá muito mais. Não consigo. Então, vou pôr tudo com a mesma base. Então, para pôr tudo com a mesma base, eu tenho que pôr logaritmo de 81 e logaritmo de 27. Pronto. E o que me interessa a mim é uma base que seja fácil, portanto, obter. Portanto, 81, a base é a base 3, porque 9 vezes 9 é 81 e 3 ao cubo é 27, porque é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, quer dizer que isto vai dar 4, porque é 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3, dá 9 vezes 9, 81, e aqui é 3, a quanto é que eu levantar 3 para dar 27? É 3 ao cubo, portanto, o expoente é 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 e já está, menos 4 terços. Logaritmo de base 1 quarto de 64. Ok? Logaritmo de base 1 quarto de 64. Ora, este aqui também poderei fazer de várias formas e uma delas será, portanto, mudar a base, por exemplo, pôr tudo com base 1 quarto, vou resolver talvez de duas maneiras diferentes. Portanto, como eu não gosto de 1 quarto para 64, eu ponho logaritmo de base 4 de 1 quarto e logaritmo de base 4 de 64. Ok? O de cima está resolvido porque é 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64, portanto é 3. Aqui é 4 levantado a menos 1, certo? Quem não quiser fazer assim, pode fazer logaritmo de base 4 de 4 levantado a menos 1 e depois o menos 1 cai para trás, ok? Fico com 3 menos logaritmo de base 4 de 4, que é 1, ou seja, fica 3 sobre menos 1, que é igual a menos 3. Outra forma de fazer, em alternativa, era passar o 64, portanto, fica com logaritmo de base 1 quarto, e então é 1 sobre 64, 1 sobre 64 levantado a menos 1, ok? Porque o inverso de 1 sobre 64 é 64, e assim já consigo, o menos cai para trás, e fica o logaritmo de base 1 quarto de 1 sobre 64. E então, a quanto é que eu tenho que levantar 1 quarto para dar 1 sobre 64? É 3. Ok? Portanto, isto fica menos 3. Porquê? Porque 1 quarto ao cubo
vai dar 1 ao cubo, que é 1, e 4 ao cubo, que é 64. Ok? Portanto, feito. F. Aqui já estamos. Já está. FG. Já está. G. Vamos lá ver. Então agora logaritmo. Vamos pôr antes 3 levantada logaritmo de base 3 de raiz 2 mais em cima logaritmo de base 3 de raiz de 8, por exemplo. Ok? Aqui temos o expoente, vamos separar. Ficamos com 3 levantada logaritmo de base 3 de raiz 2. Cuidado, não é mais, é vezes, agora em barra 3 logaritmo de base 3 da raiz de 8. Ora, 3 levantado a logaritmo de base 3 raiz 2 é raiz 2 e 3 levantado a logaritmo de base 3 raiz de 8 é raiz de 8. A raiz de 2 vezes raiz de 8 dá raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4. Aqui, H 3 levantada 2 logaritmo de base 9 de E. De base 9 de E. Ok? Ora, isto aqui é a mesma coisa que eu ter 3 ao quadrado levantado a logaritmo de base 9 de E. Ora, 3 ao quadrado é 9. 9 logaritmo de base 9 de E. Ou seja, isto está simplesmente igual a E. Vamos ver se falta algum. Ok. Este, portanto, H e portanto 5, este já é fácil, levantado a logaritmo de base 5 de raiz de 7, onde isto já sabemos que é igual a raiz de 7, ok? Portanto, também mais um que fica feito. Vamos lá ver aqui mais situações que possa ser, por exemplo, IJ, por exemplo, eu sei perfeitamente, se eu perguntar assim, logaritmo de base 2 de 8. Pronto, eu sei perfeitamente que isto é 3, porque 2 ao cubo é 8, ok? Mas se eu puser, por exemplo, JK, logaritmo de base 8 de 2, nós já temos mais dificuldade em saber fazer. Então, o que eu quero fazer? Sempre que a gente quer trocar, a gente faz o inverso, fica 1 sobre logaritmo de base 2 de 8. Ok? É só inverter tudo, ok? Então, isto vai dar 1/3. E porquê 1/3? Porque 8 levantado a 1/3 está às 2. Querem ver? 8 levantado a 1/3 é a mesma coisa que raiz de 8. Cuidado, o 1 aumenta o número, isto aqui é como se tivesse levantado a 1, o 3 diminui o número, é raiz cúbica, certo? E raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 dá igual a 8. E pronto, eu penso que temos aqui um bom conjunto de exercícios que revêem as propriedades dos logaritmos. Desejo a todos um bom estudo e disponham sempre, já sabem, o meu nome é Jorge Santos e a minha marca é Sendo Explicações Dr. No. Muito obrigado.